Nem sempre é preciso sair do mundo virtual para observar o comportamento humano em situações reais. Em 2005, o jogo World of Warcraft, um dos maiores RPGs online da história, foi palco de um evento inesperado. Uma pandemia que se espalhou sem controle entre milhões de jogadores. O que parecia apenas um erro de programação acabou se tornando um objeto de estudo para cientistas da vida real. Essa doença virtual, conhecida como o incidente do sangue corrompido, começou em 13 de setembro de 2005 e se estendeu até 8 de outubro do mesmo ano. Teve início com uma nova masmorra que apresentava um chefe final, Hakkar, o Esfola-Almas, que lançava um feitiço altamente contagioso chamado Sangue Corrompido, drenando a vida dos jogadores. Essa doença tinha uma duração limitada e, teoricamente, só teria efeito dentro da masmorra. No entanto, devido a um erro de programação, algumas mascotes dos jogadores mantiveram o vírus e o levaram para fora da masmorra. Isso gerou uma pandemia que se espalhou por todo o jogo. Embora não causasse grandes danos aos personagens de alto nível que teoricamente poderiam enfrentar esse chefe, jogadores de níveis mais baixos começaram a ser infectados e morriam em questão de segundos. Os NPCs, ou personagens não jogáveis, como vendedores ou aqueles que ofereciam missões, também começaram a contrair o vírus. Embora não morressem, tornaram-se transmissores da doença para os jogadores. Naquela época, WoW contava com mais de 2 milhões de jogadores em todo o mundo, e pelo menos 3 de seus servidores foram afetados. Muitos destacaram a imagem das ruas do jogo repleta de cadáveres de personagens de baixo nível por todos os lados. Felizmente, a morte não era permanente no jogo e todos ressuscitavam posteriormente. Curiosamente, os jogadores começaram a encarar esse evento como um verdadeiro risco à sua integridade física, e as reações foram variadas, mas totalmente comparáveis ao que aconteceu com o coronavírus. Alguns jogadores com personagens com habilidade de cura ofereceram ajuda. Os personagens de níveis mais baixos fugiram para áreas não infectadas. Outros passaram a se divertir espalhando a infecção de propósito, e alguns simplesmente pararam de jogar o jogo até o problema ser resolvido. Essa última atitude era justamente o que a Blizzard havia pedido, uma quarentena voluntária, mas não funcionou já que muita gente não levou a sério. Por isso, a desenvolvedora precisou ajustar o comportamento das mascotes para que elas não pudessem ser mais infectadas pelo sangue corrompido, evitando assim que o vírus continuasse escapando da masmorra. Após forçar o reinício de alguns servidores, a empresa conseguiu acabar com a pandemia. Durante esse período, as áreas abertas e com menos jogadores se tornaram os lugares mais seguros. As grandes cidades, que normalmente estão cheias de gente, foram completamente abandonadas. O que antes era cheio de vida virou um cenário coberto por pilhas de ossos, com ruas inteiras completamente brancas. Esse incidente se tornou histórico. Foi a primeira vez que uma doença se espalhou dentro de um videogame. Muitos jogadores nem sabiam se aquilo era um evento global planejado ou apenas um bug. Mas a Blizzard começou a receber reclamações de todo tipo. O caso do sangue corrompido abriu espaço para uma infinidade de teorias e possibilidades que, na época, pareciam absurdas, mas que hoje fazem muito mais sentido. A comparação com o coronavírus é inevitável. Quarentenas impostas, grupos de risco, que seriam jogadores de níveis baixos, transmissores assintomáticos, que seriam os NPCs, pessoas que ignoravam o contágio, jogadores que ajudavam com suas habilidades de cura, como vemos com os profissionais da saúde, críticas à administração, no caso a Blizzard, tudo isso estava presente. O impacto foi tão grande que em 2007 o epidemiologista da Universidade de Ben Gurion, em Israel,
usou o caso do WoW como base para um estudo acadêmico sobre a propagação de doenças infecciosas. Depois disso, muitos outros pesquisadores passaram a usar o incidente como referência para analisar pandemias e o comportamento das pessoas em situações semelhantes. No fim das contas, o que era para ser só mais uma missão dentro do WoW acabou virando um experimento social gigante, sem ninguém perceber. Uma pandemia virtual que mostrou anos antes da Covid como as pessoas reagem em situações de crise, até mesmo num mundo de fantasias. Quem diria que um bug de um mascote iria virar um estudo de universidade? Isso só prova o poder que os jogos têm. Não são só entretenimento. Às vezes, eles simulam a vida melhor do que a realidade. E você? Teria se isolado? Ou sairia infectando todo mundo só pela zoeira? Deixa nos comentários aqui abaixo. E já sabe, dá o like e se inscreve.